Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Damos início à nossa escola bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando o irmão Newton para nos elevar a Deus em oração. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a você a curvar a sua fronte e vamos estar orando pela escola bíblica, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu entro mais uma vez, Pai, na Tua presença para te agradecer por esse momento e estamos aqui, Pai, reunidos para aprender mais de Ti, Pai amado. Porque a Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã, Pai. Nós estamos aqui felizes de estarmos entre os irmãos para dividir um pouco de cada mensagem que nós vamos ouvir aqui. Vamos dividir um pouco do Teu pão, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai querido, fica conosco, Pai amado, e derrama mais da Tua unção sobre nossas vidas, sobre a vida de cada irmão que está no seu lar, para aprender mais de Ti, Pai querido. Fica conosco, Pai amado. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua nação. É o que eu te peço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Newton, que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 86 do HBJ, Ressurgiu, com o auxílio da irmã Ete, da Adriana e da diaconisa Azenete. Louvemos ao Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos louvar todos juntos ao nosso Deus um hino do Brados de Júbilo, número 86, Ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Lindo louvor. Obrigado, irmã Ete. Obrigado, Adriana, diaconisa Azenete. Que o nosso Senhor abençoe suas vidas. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Deus Conosco, estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado, estudamos a lição de número 10, com o tema Religiosos de Plantão.
Essa lição do sábado passado, que teve como objetivo verificar as denúncias apresentadas por Jesus acerca da religiosidade de aparência, tão presente nos líderes religiosos daquela época, e a exortação para que aqueles equívocos não se repliquem na liderança da igreja de hoje. Vimos que na última semana do seu ministério na terra, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado rei pela multidão. Diante da censura de seus opositores, Jesus fez 5 denúncias contundentes sobre a religiosidade de aparência dos seus acusadores. Em primeiro lugar, porque transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo. Em segundo lugar, por terem somente aparência religiosa. Em terceiro lugar, por exercerem uma obediência religiosa carnal. Em quarto lugar, por terem um discurso religioso vazio. E em quinto lugar, por terem uma vida religiosa incoerente. Pois bem, vamos em frente. O estudo da lição de hoje, de número 11, tem como tema os sinais do fim. E tem como objetivo apresentar o sermão profético de Jesus, que trata dos sinais do fim do mundo, para mostrar que precisamos ser perseverantes e estarmos vigilantes até a volta de Jesus no grande e último dia. O nosso texto básico. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Introdução. O fim do mundo é um assunto que sempre despertou muita curiosidade na humanidade. Ao longo da história mundial, diversas datas foram marcadas anunciando o fim dos tempos. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, é um tema essencialmente ligado à volta de Jesus Cristo no último dia, marcando o início de um novo tempo, com o pleno estabelecimento do reino de Deus. Neste estudo, vamos falar sobre escatologia, uma doutrina que estuda os eventos futuros acerca do fim do mundo. Esse termo é formado por 2 palavras gregas, eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Dessa forma, o termo escatologia pode ser definido como o estudo das últimas coisas. E é sobre isso que trata o sermão profético de Jesus, que iremos estudar na manhã desse santo dia. Vamos lá? De olho no texto. Este estudo está baseado em Mateus 24, 1 até Mateus 25, 46, e propõe expor o sermão de Jesus e analisar os seus principais ensinos. É um trecho com inúmeras predições do Rei Jesus sobre o futuro e que vale a pena ser examinado com cuidado. O que o futuro nos reserva? Quais sinais apontam para o fim? Este sermão possui muitas respostas interessantes a estas perguntas. Vejamos o primeiro ensino, o sermão de Cristo, o sermão lá do monte. Vejamos o primeiro ensino, a destruição do templo. Historicamente, o povo judeu sempre teve uma relação de muito apreço ao templo em Jerusalém. Este era um símbolo da fé judaica e um sinal da presença de Deus entre o povo. Quando os discípulos chamaram a atenção de Jesus para lhe mostrar o grande monumento, a nova estrutura que o templo estava recebendo, o templo passava por uma fase de restauração sob o comando do rei Herodes, em apoio popular aos judeus. Ao observar a grande construção, Jesus não ficou impressionado, mas advertiu aos seus discípulos: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Jesus estava profetizando a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano arrasou Jerusalém, destruiu o templo e dizimou milhares de judeus. O exército romano, liderado pelo general Tito, no ano 70, cercou a cidade de Jerusalém por mais de 3 anos. Milhares morriam diariamente de fome. Os corpos ficaram estendidos nas ruas ou apodreciam aos milhares dentro de suas casas. 1.100.000 judeus morreram neste período, dentro da cidade. A fome era tanta que alguns comiam os mortos, se tornaram canibais. Havia podridão e mau cheiro insuportável nas ruas, nas casas e nos esgotos da cidade. Quem tentava se render, fugindo da cidade, era morto pelos líderes da época. Durante a invasão de Jerusalém, os romanos fizeram um grande saque na cidade. Cerca de 1.000 pessoas foram mortas no dia em que eles finalmente conseguiram entrar na cidade. 100.000 pessoas foram mortas pelas tropas de Roma naquele dia, e os que sobreviveram acabaram sendo escravizados. Perceba como este fato histórico está diretamente associado à volta de Cristo e aponta para o fim. Pois, ao ouvirem a profecia de Jesus, logo os discípulos lhe perguntaram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O fato é que a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 aponta para a consumação final, até o glorioso e terrível dia da vinda de Cristo. Muito bem. Vejamos agora o segundo ensino que esse trecho traz sobre o fim do mundo: o princípio das dores. Após ser questionado pelos discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus inicia um sermão falando acerca dos sinais do fim. Ao analisarmos suas palavras, vemos uma sucessão de eventos que já acontecem no mundo e que precedem a volta de Cristo. É o chamado princípio das dores, dores de parto, uma referência a uma mulher prestes a dar à luz e sofrendo com as intensas dores de contrações, que as contrações vão sendo mais constantes e as dores são mais intensas, cada dia mais. Além disso, as guerras que sempre marcaram a história serão cada vez mais intensas nos últimos dias. Assim como a fome será mais intensa, a miséria será mais intensa, e as catástrofes na natureza, terremotos, tsunamis, furacões, serão igualmente intensificados. E outros flagelos serão cada vez mais frequentes no noticiário mundial. A perseguição e a morte dos cristãos espalhados pelo mundo também marcam este período do princípio das dores. Nesse tempo, alguns cristãos se manterão fiéis, outros negarão a fé em Jesus. A maldade aumentará e o amor diminuirá. Todavia, a proclamação do Evangelho do Reino alcançará o mundo todo, e este Evangelho será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Princípio das dores. Vejamos agora o terceiro ensino que esse trecho traz sobre o fim do mundo: a grande tribulação. Após as primeiras dores, chegará um tempo de maior dor e sofrimento na terra. Este período é descrito como a grande tribulação. Serão dias terríveis, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E para que os eleitos de Deus não se percam, esses dias serão abreviados, pois ninguém suportaria tamanha assolação durante muito tempo. Este período é marcado pelo surgimento
do abominável da desolação. Mateus 24:15. Expressão utilizada também no livro do profeta Daniel. A grande tribulação será marcada pelo surgimento do abominável da desolação. Em Daniel 8:13 diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Já em Daniel 9:25 está assim: e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pensemos um pouquinho sobre esse versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. E ele fará, ele aqui é uma referência ao Messias, a Jesus, fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Fará uma firme aliança, ele. Essa aliança é a nova aliança profetizada por Jeremias, feita lá na cruz, por uma semana. É o período entre as duas vindas de Cristo, a de 2000 anos atrás e a próxima, sua vinda, até a metade dessa semana. O evangelho será pregado e gente de toda a terra será salva com base nesta aliança, com base no sacrifício de Cristo lá na cruz. E na metade da semana virá o assolador, virá o anticristo, que surgirá para finalmente ser destruído. Em se falando da grande tribulação, a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. A segunda metade desta semana profética vai do surgimento do anticristo até a segunda vinda de Cristo. Surgimento do anticristo e vinda de Cristo, este é o período da grande tribulação. Em Daniel 11:31 diz assim: e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E ainda em Daniel 12:1: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro da vida. A profecia de Daniel 8 e a profecia de Daniel 11 era uma referência direta ao maligno rei Antíoco Epífanes, que governou por volta de 175 a.C. Ele reinou por 11 anos até a sua morte em 164 a.C. A profecia apontava para o futuro, para o anticristo que surgirá no final dos tempos. Jesus usou a expressão do livro de Daniel também pensando num cumprimento duplo. Daniel 8 e Daniel 11 falam no primeiro momento sobre a malignidade de Antíoco Epífanes sobre o povo de Israel, e num determinado momento essa profecia salta para o anticristo, que perseguirá o povo de Deus durante a grande tribulação. Muito bem, Jesus usou o livro de Daniel também pensando em um cumprimento duplo. Em primeiro, a abominação desoladora apontava para a destruição de Jerusalém, liderada pelo general Tito em 70 depois de Cristo. Para tal entendimento, vamos ler Mateus 24:15 e Lucas 21:20. Em Mateus 24:15 está escrito: quando, pois, virdes que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E em Lucas 21:20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército,
sabei que é chegada a desolação. Muito bem, essa é uma aplicação de Cristo o general Tito assolando Jerusalém no ano 70. A segunda aplicação, a profecia aponta para o surgimento do anticristo escatológico no final dos tempos. E tanto Antíoco Epifânio como o general Tito são figuras do anticristo, o último ditador do mundo. Falando sobre o aparecimento do anticristo durante o período no início da grande tribulação, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele descreve desta forma o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, ele diz que antes que venham o homem do pecado e o filho da perdição. Homem do pecado, filho da perdição. Verso 4. Aquele que fará oposição a Deus se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que o anticristo fará oposição a tudo que é sagrado, sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 8. E então será revelado o iníquo. Neste versículo, o anticristo é denominado de iníquo. No versículo 9, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo virá com o poder maligno de Satanás. O anticristo surgirá no tempo da grande tribulação, no tempo imediatamente antes da volta de Cristo, em oposição a Cristo e em oposição ao reino de Cristo, trazendo intensa perseguição e destruição para o povo de Deus. Na primeira parte da grande tribulação, as 7 trombetas serão tocadas, trazendo destruição parcial sobre a terra. Está em Apocalipse 8 até Apocalipse 11. Esta é a primeira parte da grande tribulação. A primeira trombeta, 1/3 da terra, florestas, relva verde é afetado. Na segunda trombeta, 1/3 do mar se transforma em sangue. Na terceira trombeta, 1/3 das fontes de água são envenenadas. Na quarta trombeta, 1/3 do sol e da lua são afetados. Na quinta trombeta, os seres humanos são torturados por 5 meses por demônios. A sexta trombeta, 1/3 da humanidade é morta. E na sétima trombeta, as 7 taças que trazem a consumação da ira de Deus. A sétima trombeta são as 7 taças. Na segunda parte da grande tribulação, 7 taças serão derramadas, trazendo destruição total sobre a terra. Na primeira taça, a terra é atacada e aparece feridas nos homens adoradores do anticristo. Na segunda taça, o mar se transforma em sangue. Agora é todo o mar, 100% do mar. Na terceira taça, o anjo derrama sobre a terra, as fontes das águas se transformam em sangue. Todas as fontes de água potável agora se transformam em sangue. A quarta taça derrama o anjo e o sol é aquecido e todos os homens adoradores do anticristo sofrem de insolação. O quinto anjo derrama a quinta taça, o trono do anticristo é atacado, gerando anarquia geral e universal. A sexta taça é armado o palco da batalha do Armagedon, a batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e o anticristo, a batalha final. E finalmente a 7ª taça é a volta de Jesus para aniquilar todo o mal. Muito bem, este é o período da grande tribulação, do qual falou o profeta Daniel. O anticristo da grande tribulação, ele é representado em Daniel, tanto pelo Antíoco Epifânio, quanto pelo general Tito, que são sombras apontando para o anticristo. O anticristo, ele aparece no início da grande tribulação. No primeiro momento da grande tribulação, 7 trombetas castigando a terra. E no segundo período da grande tribulação, 7 taças da ira de Deus castigando a terra. Muito bem. Vejamos agora o 4º ensino que esse trecho traz sobre o fim do mundo. O advento de Cristo. Logo depois da grande tribulação, acontecerá o maior evento da história, a segunda vinda de Cristo à terra, a chamada parousias. Esta palavra
ela é usada em Mateus 24 e significa estar perto ou estar ao lado. Indica também a presença pessoal e corporal de alguém. Deste modo, cremos que a manifestação de Cristo no dia do seu retorno será de modo pessoal. Ele virá, ele mesmo, pessoal. Muito bem. Além disso, seu advento será visível e glorioso, pois verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Verão o Filho do Homem, todo o olho o verá. A vinda dele será pessoal, porque é ele mesmo que virá. A sua vinda será visível, todo olho o verá. Sua vinda será ainda audível, ao som das trombetas angelicais. Com Cristo, os anjos descerão, reunirão todos os verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo. Ao som de trombeta, os ímpios vão fugir. Cristo está vindo. Então, além de ser pessoal e visível, sua vinda será também audível. Nós ouviremos os anjos tocando as trombetas e o Senhor chamando os seus fiéis para se encontrar com ele nos ares. Este será um dia de grande contentamento para os salvos, porém de grande lamento para os perdidos. O retorno de Jesus é ainda iminente. Por isso, ele orienta os seus discípulos a estarem atentos aos sinais que apontam para o seu advento, da mesma forma que a figueira sinaliza a chegada do verão. É certo que ele virá, mas quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Cristo voltará, mas muitos, infelizmente, estarão desapercebidos. Vejamos agora o quinto ensino que esse trecho traz sobre o fim do mundo: a esperança da glória. No capítulo 25 de Mateus, Jesus ensina como esperar o seu glorioso advento. Em primeiro lugar, esperar mantendo a vigilância. É o que o Senhor ensina na conhecida parábola das 10 virgens, das 10 damas de honra. 5 delas eram prudentes, pois estavam preparadas e atentas à chegada do noivo. As outras eram imprudentes, foram pegas despreparadas e por isso foram deixadas para trás. A esperança da glória. Como esperar a vinda de Cristo? Em primeiro lugar, vigilância. Em segundo lugar, esperar servindo com submissão. Por isso Jesus falou sobre os servos fiéis e o infiel na parábola dos talentos. Os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos de ouro. Eles dobraram a quantidade que haviam recebido. Já o terceiro servo fora negligente na missão. Por ter escondido o talento, foi repreendido pelo patrão e recebeu uma severa punição pela sua desobediência. Sejamos submissos e multipliquemos os nossos talentos. Em primeiro lugar, esperar a Cristo sendo vigilante, com vigilância. Em segundo lugar, esperar servindo com submissão. Em terceiro lugar, esperar praticando o amor. No último trecho do sermão de Mateus 25, 31 ao 46, Jesus fala sobre o juízo final, quando julgará todas as nações e separará os justos para a vida eterna e os injustos para a vergonha eterna. Os justos são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo e praticaram boas obras por amor aos que necessitavam de pão, água, abrigo, roupas, cura e assistência. Assim devemos esperar a vinda de Cristo e com ele o juízo de Deus sobre a terra. Os últimos dias serão dias difíceis, um tempo de extremo sofrimento causado
pelas primeiras dores e também pela grande tribulação. Até lá, o povo de Deus seguirá confiante até que ouça: venham benditos de meu Pai, quando realmente o Rei voltar para nos levar para a casa do Pai. Amém. Em relação aos sinais que apontam para o fim do mundo, vimos em primeiro lugar que a destruição do templo de Jerusalém aponta para a consumação final. Em segundo lugar, que uma sucessão de eventos terríveis precede a volta de Cristo. Vimos em terceiro lugar que haverá um período de grande tribulação, quando aparecerá o anticristo, que perseguirá a igreja de Cristo. Vimos que o primeiro período da grande tribulação será marcado pelo toque das 7 trombetas, e que o último período da grande tribulação será marcado pelo derramar das 7 taças da ira de Deus. Vimos em quarto lugar que o advento de Cristo será testemunhado por todos os habitantes do planeta. Todos o verão vindo nos céus com poder e grande glória. E em quinto lugar, vimos que a nossa esperança é o glorioso advento de Cristo, o qual devemos esperar mantendo a vigilância, servindo com submissão e praticando o amor. Agora entraremos na parte das perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte da nossa lição, onde estudamos sobre os sinais do fim. A primeira pergunta será respondida pela diaconisa Dirce Gales, a segunda pelo diácono Joel Gales, a terceira pelo irmão Darcy e a quarta pelo irmão Dirceu. Vamos às perguntas. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Lição 11, primeira questão. O que é escatologia? Por que o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus 24 e 25, pode ser considerado um sermão escatológico? Escatologia é a doutrina que estuda eventos futuros e acontecimentos acerca do fim. É um termo derivado do grego, dividido em 2 palavras. A primeira palavra é esquiatos, que quer dizer extremo ou último, e logos, que quer dizer estudo. Então, a definição é estudo das últimas coisas, né? E por que podemos afirmar que o sermão de Jesus pode ser considerado escatológico? É baseado em Mateus 24 e 25. Primeiro, ele profetiza a destruição do templo, né, perante os discípulos, que é um fato histórico que acontece depois de Cristo nos anos 70, e com este fato, com essa profetização, os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando será os sinais? Quando será a sua vinda? E ele descreve os sinais, né, e nos aponta que seria guerra, nação contra nação, falsos profetas, muito ódio, falta de amor extremo, né? E, inclusive, ele nos fala também de catástrofes da natureza. E tudo isso nós estamos, hoje em dia, vivenciando, né? Mas ele nos diz esses sinais, né? Para os finais dos tempos, mas também ele nos deixa um alento. Ele nos fala que se nós crermos e termos confiança e muita fé, seremos salvos. E que os tempos, então o fim será vindo, né? Ele virá, mas só quando o evangelho alcançar o mundo todo. Então, quando o evangelho alcançar o mundo todo, então será o fim. Fiquem com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Tenho muita saudade de todos vocês. Espero encontrá-los todos após acabar a quarentena, todos com saúde. Vou responder a questão número 2. Qual era a relação dos judeus e dos discípulos com o templo em Jerusalém? Qual foi a profecia de Jesus sobre o templo? O povo judeu
em relação ao templo, consideravam o templo como símbolo da fé judaica. Consideravam que era um sinal da presença de Deus, unindo o povo e Deus. Toda vez que eles adentravam o templo, consideravam que estavam na presença de Deus. Já em Mateus 24, versículo 1, assim que os discípulos perguntaram a Jesus sobre a beleza do templo e tudo, que ia ficar bem bonito, ele responde: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, e não seja derrubada. E aconteceu que quando o Império Romano invadiu Jerusalém 70 anos depois da morte de Cristo, foi consumado o que Jesus profetizou. Foi derrubado totalmente o templo, acabado, e dizimado vários judeus da cidade. Então isso prova o quê? Que Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele profetizou bem antes da sua morte, bem antes do acontecimento. Isso prova o quê? Que ele sabe o que vai acontecer antes e depois da gente. Então ele prova que ele é um ser supremo e ele é o Jesus, que é o que temos que seguir. Pai do Senhor, queridos irmãos, é um prazer revê-los, mesmo que por vídeo. Estamos aqui de posse da 11ª lição, os sinais do fim. E nós, como crentes em Cristo, sabemos que isso vai acontecer. Terceira pergunta: quais sinais que marcam o princípio das dores e a grande tribulação? Mateus 24, 4 e 25. Aqui o Senhor entra com um alerta. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então nós temos que estar preparados, confiantes, seguros e guardados na mão do Senhor Jesus, porque o Senhor vem. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, não importa, o Senhor vem. A palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. E eu anseio, realmente anseio a volta do Mestre, do meu Senhor e Redentor. Quero ver o meu Redentor e Salvador. Deus vos abençoe e vos guarde um feliz sábado. Amém. Qual será o maior evento da história mundial? A paz do Senhor, né, meus irmãos? Quando acontecerá? Como devemos esperá-lo? O maior evento mundial para os filhos de Deus é a volta de Jesus. Já aconteceu vários eventos nesse mundo, mas nada vai ser comparar com a grandiosa volta de Jesus. Ele virá com milhares de anjos, este mundo vai tremer de ver a glória de Jesus, o Filho de Deus. Como devemos esperá-lo? Com esperança e fé. A palavra nos ensina que a tribulação produz perseverança. Nada de sofrimento que viermos a ter nessa terra poderá ser comparado ao que Deus tem preparado para os seus filhos. Nós fazemos parte do povo de Deus nessa terra. Você já deu glória a Deus por essa esperança que Deus nos dá? Já agradeceu a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus? Amém. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Vamos agora para a parte prática. Nessa segunda parte da nossa lição, nos serão apresentados 2 princípios que devem ser vividos pelos cidadãos do reino. Vamos ao primeiro? De olho na vida. Sejamos perseverantes até o fim. Perseverança. Vivemos dias difíceis na terra, e assim será até o último dia. Até lá, as aflições serão cada vez mais intensas. A grande tribulação, período do reinado do anticristo, trará terríveis sofrimentos aos cristãos que quase não suportarão tamanha agonia. Pense, saber disto, que este período se aproxima, isso desanima você? É certo que a grande tribulação virá sobre a igreja de Cristo, mas saiba que quando isto acontecer, logo Cristo virá para buscar a sua igreja.
após o terrível sofrimento da grande tribulação e a perseguição do anticristo, virá o grande contentamento para o povo de Deus com a volta do nosso Rei. Por isso, aguardemos com esperança e fé, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Diz Paulo em Romanos 5,3. A tribulação não pode nos desanimar. A tribulação deve antes nos fortalecer. Devemos e precisamos permanecer firmes na esperança da glória de Deus, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. A perseverança faz parte do processo de salvação que se consumará no dia do advento de Cristo. Glória a Deus. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela diaconisa Dorinha. Eu vou responder a pergunta de número 5. Qual deve ser a postura do cristão frente às tribulações desta vida e ao grande sofrimento futuro? Está em Romanos 5, de 1 a 5, e em Mateus 24:13. Em Romanos diz assim: somos justificados pela fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. E por ela nós temos paz com Deus. Pela fé nós entramos nessa graça de conhecer o Senhor. Nos gloriamos nas tribulações. Difícil dizer que nós ficamos felizes com as tribulações. Mas nós fomos avisados. Quem conhece a palavra de Deus sabe que nós temos que estar preparados para isso. A tribulação produz paciência. A paciência vai nos trazer a experiência. E a experiência nos traz a esperança. Que esperança é essa, irmãos? Sabemos que temos essas coisas não por nós mesmos, mas o amor de Deus derramou nos nossos corações por meio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que nos ensina em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que passar por todas essas coisas para sermos salvos. Nós estamos vivendo uma experiência nesse mundo com lutas, com tribulações, mas nós temos certeza daquilo que está preparado para nós, que é a salvação. Viver nesse mundo dessa maneira não está fácil, mas com Jesus a gente suporta todas as coisas. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa Dorinha. Que o Senhor abençoe sua vida. Após termos visto o primeiro princípio prático para as nossas vidas, onde aprendemos que devemos ser perseverantes até o fim, vamos ao segundo princípio. Estejamos vigilantes até o fim. Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Mas quanto ao dia, não sabemos quando será. Por isso, o Senhor nos alerta: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Em um tempo em que somos bombardeados e influenciados por informações de todos os lados, fica difícil manter o foco nas coisas eternas e facilmente somos distraídos. Todavia, precisamos manter a vigilância. Precisamos estar atentos aos sinais que Jesus apresentou em seu discurso apocalíptico de Mateus 24 e estarmos também atentos àquilo que toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura Sagrada fala a respeito dos últimos dias. Precisamos aprender a fazer a leitura das profecias bíblicas e também a leitura do mundo e seus acontecimentos. Devemos estar de olho na Bíblia e de olho na vida. Por isso, estejamos vigilantes, mantenhamos a prudência, o cuidado e a diligência quanto
a vinda do Senhor. Amém. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pelo diácono Luiz Carlos. Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos responder a pergunta de número 6, que diz assim: como podemos manter a vigilância em um tempo com tantas distrações? Nós vemos que o texto que foi nos dado foi o de Mateus 24, capítulo 24 e capítulo 25. E nós vemos que Jesus, falando a respeito de sua volta, nos garantiu uma coisa, que realmente ele vai voltar. E ele deu algumas dicas para nós. Uma delas é a respeito dos tempos de Noé, que as pessoas vão estar como nos tempos de Noé, se casando, se dando em casamento, fazendo as coisas do cotidiano e não vão prestar atenção na volta de Jesus. Jesus deixou vários sinais da sua volta, então nós temos que estar atentos para podermos saber a hora da sua volta. Aqui na parábola das 10 virgens, diz que nós devemos estar preparados. Por quê? Porque quando Jesus voltar, somente irão com ele aqueles que estiverem preparados, aqueles que tiverem o azeite, no caso, para manter as suas lâmpadas acesas. Então precisamos estar realmente preparados. E o importante de nós estarmos vigilantes é sabermos o risco que nós estamos correndo. Muitas pessoas não têm noção do risco que estão correndo. Nós vemos que eu até assisti um filme que dizia o comandante estava fazendo o treinamento das suas tropas e um deles estava cochilando. Ele pegou, no caso, um dispositivo, uma granada, tirou o pino, entregou para ele e falou: e aí, você vai dormir? Se você dormir, ela vai explodir e nós todos vamos morrer. A partir de então, ele lógico que não dormiu. Então, da mesma maneira, nós devemos fazer, estarmos vigilantes, preparados, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Então, é como se estivéssemos com essa granada nas nossas mãos. Se nós cochilarmos, ela explode e nós morremos. Mas, caso contrário, nós nos salvamos e vamos estar com o Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, diácono Luiz Carlos. Que o Senhor abençoe sua vida. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que devemos ser perseverantes até o fim, e a segunda aplicação, onde aprendemos que devemos permanecer vigilantes até o fim, vamos ao desafio da semana. O desafio da semana. Como uma mãe prestes a dar à luz, que sofre com as dores de contrações e a terrível dor do parto, assim será a vinda do Filho do Homem após as primeiras dores e a grande tribulação. Como uma criança que nasce e enche o coração dos pais de alegria, assim Jesus Cristo virá e trará regozijo aos nossos corações. Como um noivo que sai ao encontro de sua noiva à meia-noite, assim Cristo voltará para buscar a sua igreja. Durante a semana, reflita nos sinais do fim, apresentados por Jesus no sermão profético e nos princípios da perseverança e da vigilância. Reflita na promessa da sua vinda e pense como será glorioso esse dia. O seu desafio é proclamar a vinda do Senhor Jesus e anunciar o seu juízo sobre a terra até que ele venha, e com ele o fim de tudo para um novo começo no seu reino eterno. Que ele venha. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos agora ao momento missionário. Teremos agora um momento missionário com o irmão Igor Bastos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Venho aqui, em nome da Rede Cura, agradecer o que Deus tem feito em nosso meio. Maravilhas nesse momento de pandemia, Deus tem feito online. Estamos cultuando através dos aplicativos, dos computadores, conseguindo falar com cada irmão. E Deus tem feito maravilhas.
Isso eu tenho que agradecer a cada líder em treinamento, a cada anfitrião, que agora não abre só a sua casa, mas abre o seu computador, abre o seu coração para estar juntos, cultuando a Deus. A saudade é grande uns dos outros, mas Deus tem feito maravilhas. E graças ao nome dele e graças ao seu Espírito Santo, visitas estão comparecendo. Grandes coisas Deus tem feito em nós. Grandes coisas Deus tem feito por nós. E isso só nos contagia e nos dá certeza que estamos no caminho certo. Células, PGs, são bênçãos. São motivo para aumentarmos o reino dos céus. Que possamos ter a certeza que o nosso empenho e dedicação tem sido para a honra e glória do nosso Deus. Um grande abraço. Amém. Obrigado, Igor. Sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. Tem sido bênção de Deus em nossas vidas. No próximo sábado, dia 20 de junho, estudaremos a lição de número 12 com o título Que amor é este? Com o objetivo de refletir sobre o grande amor de Deus claramente revelado na cruz, onde o Rei Jesus morreu para a salvação dos pecadores. Vamos cantar o hino final da nossa escola bíblica? Esse hino será de número 95 do HBJ, O Dia Eu Não Sei, com o presbítero Macedo e a diaconisa Marlene. Cantemos todos juntos. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Está acabando aí esse momento de ficarmos a sós. 90 dias já se completaram. O Senhor tem coisas boas para a gente. Amém? Vamos cantar para o término da nossa escola bíblica o hino de número 95. Me ajuda aí, irmãos, por favor. Aleluia.
Muito obrigado, presbítero Macedo, muitíssimo obrigado, diaconisa Marlene, que o Senhor abençoe suas vidas. A oração final será feita pela irmã Ana. Vamos fechar os nossos olhos, oremos todos juntos com ela. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos nesse momento para curvar a fronte, para estar orando pelo final da escola bíblica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento, Pai, dessa manhã, Senhor. Toca grandemente, Pai, a cada coração, que cada palavra ministrada, Senhor, que venha a ser tocada com teu poder, com a tua glória, a cada coração, a cada irmão, Senhor. Toca grandemente, Senhor, a cada lar, Senhor, que Deus venha abençoar grandemente, Senhor. Oh, Deus amado, que possamos, Senhor, sempre aprender mais de Ti, Senhor. Cada dia mais, Pai, nos fortalece na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Ana, que o Senhor abençoe sua vida. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações e nas respostas. E obrigado a você que participou com a gente aí de sua casa. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Obrigado a todos. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, em nossa escola bíblica. Daqui a pouco daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos você para cultuar conosco. Que Deus abençoe sua vida.